Olá, turma de Direito Processual Civil, Execução e Cumprimento de Sentença. Vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina. Se você está assistindo este como primeiro vídeo, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores da nossa disciplina. Nós já trabalhamos liquidação de sentença, já estudamos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais, tratamos acerca das questões introdutórias da disciplina, como os princípios, a classificação da execução. Então é importante que você assista primeiro essas aulas para depois assistir essa aula que nós iniciamos agora. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é o procedimento executivo utilizado para promoção de demanda executiva dos chamados títulos executivos judiciais, que são aqueles títulos que encontram previsão no artigo 515 do Código de Processo Civil. Se você não conhece a lista que está elencada no artigo 515, eu recomendo novamente que você assista o nosso vídeo sobre títulos executivos judiciais. Eu vou deixar linkado nos cards o link do vídeo sobre títulos executivos judiciais. Depois que você assistir esse vídeo, você retorna para esse para que a gente possa falar sobre o cumprimento de sentença. Então, estamos falando sobre o cumprimento de sentença, que é o procedimento que tem por objeto os títulos executivos judiciais. É o procedimento executivo para esses tipos de títulos em específico. O cumprimento de sentença encontra previsão no nosso Código de Processo Civil nos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil. O legislador organizou as informações acerca do cumprimento de sentença em um primeiro momento tratando de informações que possuem caráter geral e logo em seguida ele tratou dos tipos específicos de execução promovidas na fase do cumprimento de sentença. Então, quando a gente faz a leitura do Código de Processo Civil, vocês vão encontrar em um primeiro momento noções gerais, informações gerais sobre esse procedimento executivo e logo em seguida elencados cumprimentos de sentença específicos de determinados tipos de obrigação. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as noções gerais do cumprimento de sentença e nas próximas aulas nós vamos iniciar o estudo pormenorizado de cada um dos procedimentos descritos dentro do Código de Processo Civil acerca desse tema. Como é que o legislador organizou as informações do cumprimento de sentença? O tema está organizado da seguinte maneira. Então, do artigo 513 até o artigo 519, como já dito, nós temos as disposições gerais sobre o tema cumprimento de sentença, que é a matéria que nós vamos debater na aula de hoje. Do artigo 520 ao 522, nós temos o chamado cumprimento provisório da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Perceba que aqui a execução é do tipo provisória. A execução provisória, nós já sabemos, é aquela que trabalha com o título executivo cuja estabilidade ainda é provisória, ou seja, não transitou em julgado. Existe um recurso e esse recurso não possui efeito suspensivo. Então, eu tenho um título que, sob esse título, pende um recurso e esse recurso não tem efeito suspensivo. Então, quando se tratar de uma obrigação de pagar a quantia certa e eu tiver um título cuja estabilidade ainda é provisória, eu posso iniciar o cumprimento se for um título que está pendente de recurso e o recurso não possui efeito suspensivo. Seguirei o procedimento descrito do artigo 520 a 522 do CPC. Logo em seguida, o legislador ele trouxe as disposições pertinentes ao cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. Isso vem previsto no artigo 523 até o artigo 527 do Código de Processo Civil. Nessa fase do cumprimento definitivo, nós temos um título cuja estabilidade é definitiva, ou seja, ele já transitou em julgado. Então, quando se tratar de obrigação de pagar quantia, nós iremos promover a execução desse título que já transitou em julgado, de acordo com as regras escritas do artigo 523 até o 527. Logo em seguida, o legislador colocou o procedimento da obrigação de prestar alimentos, no caso do artigo 528 até o 533, então nós vamos entender, quando se tratar de um título executivo judicial,
que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos e essa obrigação não é cumprida, o procedimento executivo a ser adotado será o do cumprimento de sentença desta obrigação, descrito do artigo 528 ao 533. Nós temos ainda o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública, que vem previsto no artigo 534 a 535. Perceba aqui que a parte passiva na demanda aqui no caso seria a Fazenda Pública e ela tem que pagar, né, uma quantia certa. Nós vamos estudar como que fica o procedimento nesse caso. E por último, o legislador colocou o procedimento para o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de fazer, não fazer ou de entregar uma coisa certa, que encontra a previsão do artigo 536 ao artigo 538 do CPC. Perceba então, pessoal, que no tocante ao cumprimento de sentença, nós vamos ter as regras gerais elencadas no CPC e logo em seguida nós teremos as disposições que são específicas para cada tipo de obrigação para a promoção da fase do cumprimento de sentença. Aqui de início nessa nossa aula, vou dizer para vocês que é de suma importância nessa parte do nosso estudo fazer a leitura do Código de Processo Civil. Mais à frente nós iremos estudar algumas questões de concurso, vocês irão perceber que as questões de concurso sempre, na maioria, né, abordam tópicos que são a literalidade dos dispositivos trazidos pelo Código de Processo Civil dentro, né, dessa fase do cumprimento de sentença, ok? Então, vamos estudar então as disposições gerais sobre o cumprimento de sentença. Nós vamos começar pelo artigo 513 e aí nós vamos verificar quais são as informações importantes trazidas por esses dispositivos. Vamos lá? Esse dispositivo vai falar o seguinte: o cumprimento da sentença será feito segundo as regras desse título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial desse Código. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitiva far-se-á requerimento do exequente. Esse artigo, tanto no caput quanto no parágrafo 1º, ele nos traz algumas informações importantes. Vamos lá. O artigo vai dizer que o cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título, mas pode observar no que couber as regras do livro 2 da parte especial desse Código. Nós já sabemos que o procedimento do cumprimento de sentença ele pode ser aplicado subsidiariamente ao procedimento do processo de execução e o procedimento do processo de execução também pode ser aplicado subsidiariamente à fase do cumprimento de sentença. Justamente, né, por causa dessa disposição, porque percebam, fala que no que couber, né, do que eu for compatível, eu posso aplicar as regras do processo de execução ao cumprimento de sentença. Daqui a pouco a gente vai ver mais um dispositivo que trabalha uma ideia parecida. O parágrafo 1º, ele vai dispor que o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, seja ele provisório ou definitivo, far-se-á requerimento do exequente. Aqui o legislador nos indica que para o início da fase do cumprimento de sentença, quando se tratar de obrigação de pagar quantia, seja para o cumprimento da obrigação que é oriundo de um tipo que tem estabilidade provisória ou definitiva, porque já transitou em julgado, para que a fase do cumprimento de sentença inicie-se, é necessário o requerimento do exequente. Ou seja, esse parágrafo ele externa justamente o princípio que nós encontramos no artigo 2º do Código de Processo Civil, que é o princípio da inércia, ou princípio dispositivo ou da demanda, que a demanda ela começa por iniciativa das partes. Ou seja, o juízo não pode, de ofício, dar início à demanda. E aqui, quando nós falamos em cumprimento de sentença, que se trata de uma obrigação de pagar a quantia, seja na fase do cumprimento provisório ou definitivo, só pode ser iniciado por um requerimento das partes. Essa regra ela tem uma exceção, né? Existem procedimentos, né, na fase do cumprimento de sentença que o julgador poderia dar início de ofício. É o caso, por exemplo, das sentenças que reconhecem a exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não fazer. Por expressa disposição do texto legal, o artigo 536 ele vai dispor, né, que o juízo ele pode iniciar de ofício a fase do cumprimento de sentença. Então, para
a obrigação de fazer e não fazer, seria possível que o julgador desse início à demanda de ofício. Para as obrigações de pagar a quantia certa, seja no cumprimento provisório ou no definitivo, tem que ser feita mediante requerimento das partes, ok? Continuando ainda estudando o artigo 513, no parágrafo 2º, trará informações sobre os atos de comunicação na fase do cumprimento de sentença. Vale observar que a súmula 410 do STJ, ela estabelece que a intimação na fase do cumprimento de sentença, ela deve se dar de forma pessoal. O CPC de 2015, ele inovou nesse entendimento, então a regra não é mais que a intimação seja promovida mediante intimação pessoal, e sim de acordo com as disposições do artigo 513 no seu parágrafo 2º. Nós vamos ver que a regra geral aqui é que a intimação ela seja promovida pelo diário oficial na pessoa, né, do advogado constituído nos autos, ok? Então, esse entendimento da súmula 410 do STJ, que a intimação na fase do cumprimento de sentença tem que ser feita de forma pessoal, ele já foi superado pelas novas disposições do CPC. Vamos fazer junto a leitura do parágrafo 2º do artigo 513. O parágrafo vai dizer o seguinte: o devedor será intimado para cumprir a sentença, inciso 1, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Então, se a parte já tem advogado constituído, se o devedor já tem um advogado constituído nos autos, como que ele será intimado na fase do cumprimento de sentença? Ele será intimado pelo Diário Oficial da Justiça. Ele será intimado pelo Diário da Justiça. Mas e se a parte não tem advogado constituído nos autos? Ou se ela estiver assistida pela Defensoria Pública? O inciso 2 nos traz a resposta. A intimação será efetuada por carta, com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvadas as hipóteses do inciso 4º, que o inciso 4º vai falar daquele indivíduo que foi intimado por edital. Então vamos lá. A parte possui advogado constituído nos autos. O advogado será intimado pelo Diário da Justiça. A parte não possui advogado constituído nos autos ou ela está assistida pela Defensoria Pública. A intimação será por carta com aviso de recebimento. Inciso 3. Por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Por meio eletrônico, no caso externado no parágrafo 1º do artigo 246, trata-se da intimação que é efetuada para as empresas públicas e privadas, com exceção das empresas de pequeno porte e das microempresas. O CPC estabeleceu a ideia, né, de que as empresas elas devem manter atualizado, né, os seus endereços eletrônicos, porque a intimação ela pode ser efetivada mediante endereço eletrônico. Então aqui, para as empresas públicas e privadas, a intimação seria efetuada por meio eletrônico, se não tiver, né, o procurador constituído nos autos. Por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Aqui a parte ela foi citada por edital, ela ficou revel na fase de conhecimento. Na fase do cumprimento de sentença, ela também seria citada por edital. Então, pessoal, para a gente poder resumir essa primeira parte, como se dão os atos de comunicação na fase do cumprimento de sentença? A regra anterior, estabelecida pela súmula 410 do STJ, era que a intimação era feita de forma pessoal. O CPC, no artigo 513, parágrafo 2º, nos trouxe regras diversas. O que ele vai dizer? Que o cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença, o devedor ele vai ser intimado pelo Diário Oficial, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Então, a primeira regra, né, para a intimação, o devedor vai ser intimado através do seu advogado, né, pelo Diário Oficial, se ele já possui um advogado constituído nos autos. Lembrando, né, que a ideia do cumprimento de sentença é que já existia um processo de conhecimento anterior, uma regra geral, e agora nós vamos dar cumprimento àquela decisão que foi proferida na fase de conhecimento.
A parte não possui advogado constituído nos autos, o devedor não possui advogado constituído nos autos, ou ele está assistido pela Defensoria Pública. O CPC vai dizer que ele será intimado por meio de carta com aviso de recebimento. A parte se trata de uma empresa privada ou uma empresa pública e não possui advogado também constituído nos autos. O CPC vai dispor que a intimação se dará por meio eletrônico. E por último, a parte, ela ficou revel e foi citada na fase de conhecimento, ela ficou revel na fase de conhecimento e foi citada na fase de conhecimento por edital. Na fase do cumprimento de sentença, também será intimada por edital, ok? Então, esses são os mecanismos que o CPC estabeleceu para a promoção dos atos de comunicação na fase do cumprimento de sentença. Vamos para os parágrafos seguintes, porque eles também nos trazem informações importantes. O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2 e 3, lembrando que o inciso 2 fala sobre a carta com aviso de recebimento para a intimação daquele que está assistido pela Defensoria Pública ou por aquele que não tem procurador constituído nos autos, e o inciso 3 fala acerca das empresas, aquelas privadas ou públicas, que serão intimadas por meio eletrônico. Considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 214. Perceba que é o seguinte, pessoal, aqui o devedor, ele foi intimado por AR, porque ele não possuía advogado constituído nos autos ou porque ele estava assistido pela Defensoria Pública. Ele foi intimado por endereço eletrônico, por constituir empresa pública ou privada e não ter também um advogado constituído nos autos. E na hora de se promover essa intimação, a intimação foi feita de acordo com o endereço que constava nos autos. Nesse caso, se ele houver mudado de endereço e não houver comunicado previamente, nós vamos considerar que a intimação foi realizada, ok? Então, no caso do inciso 2 e 3, se a parte houver mudado de endereço e não comunicou previamente ao juízo, nós iremos considerá-la como intimada, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC, ok? O parágrafo 4º vai dizer que se o requerimento, aqui alude o parágrafo 1º, ou seja, o requerimento para dar início à fase do cumprimento de sentença, da obrigação de pagar a quantia certa, se ele for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Então, percebam, se já se passou mais de 1 ano do trânsito em julgado da sentença, no momento em que for efetivada o ato de comunicação, a intimação, ela deverá ser feita não pelo diário oficial ou as outras regras externadas no parágrafo 2º, mas sim deverá ser feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento e encaminhada ao endereço constante nos autos, também observando o que diz o 274 e no parágrafo 3º desse artigo, se são as disposições pertinentes àquele que mudou de endereço e não comunicou previamente ao juízo. Ok, pessoal? Então, para saber como se dão os atos de comunicação, ou seja, intimação, durante a fase do cumprimento de sentença, faça a leitura do artigo 513, parágrafo 2º, 3º e 4º, ok? Agora, nós já sabemos como são efetivados os atos de comunicação. Agora, qual que é o prazo para a parte cumprir as obrigações iniciais na fase do cumprimento de sentença? Então, pessoal, o prazo para o cumprimento da sentença, prazo para pagamento, no caso da obrigação de pagar a quantia certa, conforme dispõe o artigo 523, será de 15 dias. E também o artigo 515, parágrafo 1º, para os processos autônomos. Então, obrigação de pagar a quantia certa, prazo para se efetuar o pagamento seria de 15 dias. Agora, quando se tratar de cumprimento de sentença pertinente à entrega de coisa, de obrigação de fazer ou não fazer,
O julgador ele vai fixar um prazo que é razoável. Então, perceba, nessas hipóteses, o CPC ele não traz um prazo prévio. Por exemplo, intime-se o devedor para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 10 dias. Não existe esse prazo na obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega de coisa distinta de dinheiro. Nesse caso, o julgador, diante do caso concreto, ele vai fixar o prazo que ele entende como sendo razoável para o cumprimento dessa obrigação. Então, para o pagamento de quantia certa, o prazo que o CPC estabeleceu como regra geral, 15 dias. É claro, tem exceções, se nós vamos ver que para a questão dos alimentos, por exemplo, esse prazo ele vai ficar diferente. E no que se refere à questão da obrigação que tem, da sentença que tem por objeto, né, uma obrigação de fazer, não fazer, ou a entrega de coisas distintas de dinheiro, a obrigação não tem um prazo pré-estabelecido no CPC para ser cumprido. É o julgador que irá fixar o prazo razoável, ok? É importante também, dentro das disposições gerais, nós conhecermos a questão da competência para a apreciação da demanda do cumprimento de sentença. Então, qual é o juízo competente para julgar, processar, né, o cumprimento de sentença? Para responder essa questão, nós precisamos fazer a leitura do artigo de número 516 do Código de Processo Civil. O artigo 516 do Código de Processo Civil ele vai dizer o seguinte: o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante, inciso 1, os tribunais nas causas de sua competência originária. Inciso 2, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Lembrando que esse dispositivo acerca do Tribunal Marítimo, no caso, seria o inciso 10 do artigo 515, que traria a disposição se trataria de um título executivo judicial, ele foi revogado. Okay? Então, qual que é a regra? As causas são de competência originária do tribunal, de competência originária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O próprio Tribunal de Justiça irá processar, né, a fase do cumprimento de sentença. É uma questão que foi decidida no juízo civil, junto ao juízo da primeira vara civil de Itaúna, por exemplo. Nesse caso, o próprio juízo, que é o juízo civil da primeira vara civil de Itaúna, é quem vai decidir a questão, porque foi ele que julgou. Não, nós estamos diante de um título que é uma sentença penal condenatória, uma sentença arbitral ou sentenças estrangeiras, né, que foram homologadas pelo STJ. Nesse caso, o juízo civil que vai apreciar a questão. Aqui vale uma observação. Qual juízo civil? E aí o parágrafo único, né, ele vai nos trazer a resposta. Qual seria o juízo civil para apreciar as demandas tanto do parágrafo 2º, quanto do inciso 2º, quanto do inciso 3º. O parágrafo único vai dizer o seguinte: nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Pessoal, olha que interessante. Nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3, o CPC ele vai dizer que o exequente ele pode escolher qual o juízo perante o qual ele quer ajuizar a demanda. Ele pode escolher o juízo do atual domicílio do executado, ele pode escolher o juízo do local onde se encontrem bens sujeitos à execução, ou ele pode escolher o juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. E aí, no caso, se for juízo diverso do que processou, por exemplo, a fase de conhecimento, os autos seriam encaminhados a esse juízo, né, que foi o juízo eleito, né, pelo exequente para apreciar a demanda. Vamos resumir isso para ficar bem claro. Em matéria de competência na fase do cumprimento de sentença, eu tenho que estudar o artigo 516. O artigo 516 ele vai me dizer o seguinte: se
a causa ela já foi processada de forma originária perante o tribunal, o próprio tribunal será competente para processar a fase do cumprimento de sentença. Até aqui, tranquilo. Tribunal, ele era o competente de forma originária para apreciar a demanda, então ele também vai apreciar a fase do cumprimento de sentença. Segundo, o próprio juízo civil que decidiu a causa, em primeiro grau de jurisdição, também continuará sendo competente para apreciar a questão. A demanda foi processada na primeira vara civil de São Paulo, capital. Nesse caso, o próprio juízo de São Paulo continuaria competente para efetuar a fase do cumprimento de sentença. O inciso 3 já traz a ideia daqueles títulos que dão origem a ações autônomas, que são os títulos que são descritos do inciso 6 ao inciso 9 do artigo 515, sentença penal condenatória, transitada em julgado, a sentença arbitral e as decisões, e se a sentença estrangeira que é homologada pelo STJ. Nesse caso, o dispositivo vai falar que é o juízo civil competente. O parágrafo 1 complementa a ideia, ele vai falar que na hipótese 2 e na hipótese 3, o exequente, se quiser, ele pode eleger o foro aonde ele quer propor a ação, dentre 3 opções possíveis, que estão descritas lá no parágrafo único do artigo 516. Ele pode propor ação no juízo do atual domicílio do executado, ele pode escolher, propor ação no juízo do atual domicílio do executado, ou ele pode escolher propor ação no juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução. E por último, ele poderia escolher propor ação no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Então, primeiro, nas hipóteses incisos 2 e 3, o exequente ele pode optar pelo domicílio atual, do juízo do domicílio atual do executado. Ele poderá optar pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução e, por último, ele poderia optar por propor a demanda no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Fiquem atentos a essa questão do parágrafo único do artigo 516, já que ele faz revisão, tanto as hipóteses do inciso 2 quanto do inciso 3, ok? Para a gente poder continuar analisando informações de caráter geral da fase do cumprimento de sentença. O artigo 514 do CPC, ele vai dizer que quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou que ocorreu o termo. Olha que interessante, pessoal. Nós vimos que para que o título executivo ele tenha uma constituição perfeita, ele precisa ser certo, precisa estar presente os elementos de certeza, liquidez e exigibilidade. Quando nós falamos sobre elementos de exigibilidade, nós falamos que o título executivo ele não pode estar pendente sobre ele um termo ou uma condição suspensiva. Nesse caso, ele não seria exigível, se houver um termo que ainda não foi implementado ou uma condição suspensiva que também não foi implementada. Então, o que o dispositivo está falando? Que se for uma relação jurídica que está sujeita à condição ou termo, para que nós possamos iniciar o cumprimento de sentença, nós temos que primeiro demonstrar que o termo, a condição, já foram efetivados. Justamente porque, nesse caso, faltaria ao título executivo judicial o elemento exigibilidade, impossibilitando o início da demanda executiva. Então, esse artigo 514 ele vem de encontro, aquelas características que nós já estudamos dos títulos executivos. O artigo 515, nós já estudamos, ele traz o rol dos títulos executivos judiciais. Se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista para poder entender quais são eles. O artigo 516 nós já estudamos, então nós vamos seguir para o artigo 517. O artigo 517 vai dizer o seguinte: a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário previsto no artigo 523. Perceba então que o legislador ele elencou o protesto aqui como um mecanismo que pode ser utilizado durante a fase do cumprimento de sentença.
Perceba que ele vai ser utilizado depois que transcorrer, né, o prazo para o pagamento voluntário previsto no artigo 523, que é justamente o prazo de 15 dias. O parágrafo 1º vai dizer: para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar a certidão de teor da decisão. Então, depois que a parte ela foi intimada para pagar, em 15 dias não pagou, seria possível se efetivar o protesto. Nesse caso, vai ser incumbência do exequente apresentar uma certidão de teor da decisão. O parágrafo 2º vai dizer que a certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para o pagamento voluntário. O parágrafo 3º vai dizer que o executado que tiver proposto a ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer as suas expensas e, sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Aqui é interessante, né, porque se o executado propôs uma ação rescisória, ou seja, ele busca desconstituir, né, aquela sentença que estabeleceu a obrigação, que deu origem ao protesto, né, ele pode, então, solicitar que as margens, né, do protesto seja anotada, né, a existência dessa ação rescisória. Perceba que isso ele faz as suas expensas e sob a sua responsabilidade. Então, se ele ajuizou a ação rescisória, ele pode deixar claro lá no protesto que o protesto ele foi efetivado, porque a obrigação ela não foi cumprida de forma voluntária dentro do prazo legal, mas que ele entende que aquela obrigação ela deve ser desconstituída e por isso já até ajuizou, né, a competente ação rescisória. Por último, o parágrafo 4º vai dizer que a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Perceba, então, que o executado faz o requerimento para que o protesto seja cancelado e o juízo determina o cancelamento desse protesto. Então, a pedido do executado, o juízo determinará, né, que seja cancelado o protesto mediante um ofício que vai ser expedido para o cartório no prazo de 3 dias, né? A partir do momento, né, que o executado comprovar que efetivamente cumpriu a obrigação de forma integral, ok? Pessoal, até aqui nós estudamos informações de caráter geral, né? Faltam 2 dispositivos para nós finalizarmos esse tópico. Eu estou fazendo a leitura dos dispositivos com vocês, principalmente porque, como eu disse, a literalidade desses dispositivos aparece muito em provas, então é importante que vocês conheçam o que dispõe o CPC. Vamos finalizar esse tópico? Artigo 518 vai dizer que todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado nos próprios atos e nestes serão decididas pelo juiz. E o 519 falou o seguinte: aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo e à liquidação do que couber, às decisões que concederem tutela provisória. Então, decisões que concedem tutela provisória, que são as tutelas de urgência, de evidência, no que for cabível, também podem ser aplicadas na fase do cumprimento de sentença. Antes de nós finalizarmos a nossa aula, é importante nós também linkarmos esse conteúdo com questões que estão dispostas lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, que é um tópico que trata sobre os recursos, especificamente sobre o recurso de agravo de instrumento. O artigo 1015, no seu parágrafo único, ele vai dizer que questões pertinentes à fase do cumprimento de sentença e de liquidação dessas decisões que são oriundas dessa fase, é cabível o recurso de agravo de instrumento. Olha o que diz o artigo. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Aí o artigo 1015, seu caput, parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Então percebam que para as decisões interlocutórias proferidas na fase do cumprimento de sentença, recurso cabível, agravo de instrumento, ok? Nós vamos finalizar aqui a nossa aula. É importante novamente, faça a leitura dos artigos 513 até o artigo 519 do Código de Processo Civil. Até a nossa próxima aula!